Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daniela e nesse vídeo vou apresentar para vocês a resolução de um exercício do livro Mecânica dos Materiais, do autor James Gear. Esse é um exercício do capítulo 1, Tensão, e trata sobre a determinação dos esforços internos. Este problema trata de um pedal de freio sujeito às forças concentradas P1 e P2. No item A é solicitado o cálculo das reações no ponto O e no item B a representação e determinação dos esforços internos no segmento OA. O primeiro passo para a resolução desse exercício, aliás de qualquer exercício nesse estilo, é a determinação do diagrama de corpo livre, que represente de maneira simplificada o problema todas as forças que atuam nos componentes que estão sendo avaliados. Então aqui a estrutura foi representada de forma simplificada. No ponto B nós temos a indicação da força P2 e no ponto C a indicação da força P1. É muito importante ter em mente a necessidade de estabelecer um sistema de coordenadas e nesse caso, como o sistema de coordenadas já foi determinado no enunciado, na figura do enunciado do problema, nós mantemos o mesmo sistema de coordenadas, tá bom? Agora analisando o diagrama de corpo livre no plano XZ, que é o plano onde atua a força P1, nós vamos decompor inicialmente a força P1 nesse ponto onde ela está sendo aplicada, que é o ponto C. Esse sistema de forças no ponto C pode ser representado de forma equivalente no ponto B através do deslocamento das forças P1 cosseno de 15, P1 seno de 15 graus, e do momento MB provocado pela força P1 em relação à distância de 200 milímetros entre os pontos B e C. E ainda podemos representar esse sistema de forças por um equivalente no ponto A. Então, no ponto A, nós representamos as forças P1 cosseno de 15 graus, P1 seno de 15 graus, onde o momento MA é determinado pelo momento MB, mais um momento provocado pela força P1 cosseno de 15 graus, vezes a distância de 150 milímetros. Dessa forma, podemos escrever: e assim calculamos MA igual a 75,875 Nm. Agora vamos analisar o plano YZ, que contém a força P2, que atua na direção de Y, no ponto B. No diagrama aqui do lado direito, nós temos a representação da ação da força P2, agora no ponto A, para um sistema equivalente de forças, e o momento MX, que é igual a P2 vezes a distância do ponto B ao ponto A, que é igual a 150 milímetros. Então, Mx é igual a 27 Nm. Agora que nós já determinamos os momentos e forças equivalentes no ponto A, tanto no plano XZ quanto no plano YZ, nós vamos reunir essas forças e momentos no ponto A através da representação nos eixos X, Y e Z. Aqui podemos observar em azul as forças P1 cosseno de 15 graus, P1 seno de 15 graus e MAY provenientes da ação da força P1 que atua sobre o pedal. Em vermelho podemos observar a força P2 deslocada para o ponto A e o momento MAX provocado pela força P2. Através das forças e momentos resultantes no ponto A, no comprimento do eixo do pedal de 178 milímetros, nós podemos determinar, através da aplicação das equações de equilíbrio estático, as forças e momentos de reação no ponto de apoio O, que é um engaste, né? Aqui podemos observar pela representação em verde as forças de reação ROX, ROZ e ROY, e os momentos de reação MOZ, MOY e MOX.
E assim determinamos as 3 componentes de forças de reação e os 3 componentes de momento no ponto O, concluindo então o item A dessa questão. O item B dessa questão pede para determinar e representar os esforços internos numa seção transversal na metade do comprimento do eixo do pedal, entre os pontos A e O. Lembrando que os esforços internos são N, a força normal, V, o esforço cortante, M, o momento fletor e T, o torque. Para determinar os esforços internos, nós vamos aplicar o método das seções exatamente na metade do comprimento, como o exercício está pedindo. Então, aplicando o método das seções, nós dividimos o eixo do pedal em 2 partes e podemos analisar a parte que fica entre o corte imaginário e o ponto de apoio, onde nós já temos as forças de reação e os momentos reativos calculados, e aqui então determinamos os esforços internos, ou então ficamos com a outra parte do eixo, no ponto A, que tem as forças e momentos já determinados nesse ponto, e então analisamos e calculamos os esforços internos na seção transversal do corte imaginário. Tanto faz, eu posso trabalhar com esse pedacinho do eixo ou com esse pedacinho do eixo, né? É importante observar que aqui na representação dos esforços internos, eles estão espelhados, de forma que quando a gente une essas 2 partes, esses esforços se anulam e o eixo fica em equilíbrio. Bacana, né? Então, aplicando as equações de equilíbrio nesse trecho do eixo do pedal do ponto A até o corte imaginário, e assim determinamos os esforços internos Vx, Ny, Vz, Mx, Mz e Ty. Né? Lembrando que Ny é a força normal, mais que Vx e Vz, que aparecem aqui no diagrama em vermelho, são componentes do esforço cortante. Então aqui nós podemos, através dessas componentes, achar o valor do esforço cortante nessa seção. A mesma coisa em relação ao momento fletor. Nós temos aqui em rosa as componentes de momento fletor Mz e Mx, e através dessas componentes nós podemos determinar o momento fletor nessa seção transversal. Lembrando que o momento em torno do eixo Ty, que é o eixo longitudinal, representa o torque sobre o eixo. Tá legal? Então, para determinarmos o esforço cortante resultante e o momento fletor resultante, nós vamos aplicar as relações trigonométricas de um triângulo retângulo. Percebam que esses esforços internos resultantes, eles atuam no plano da seção transversal, ou seja, no plano XZ. Então, o esforço cortante resultante vai ser igual a Vx ao quadrado mais Vz ao quadrado. Raiz quadrada dessa soma. E assim determinamos o esforço cortante resultante igual a aproximadamente 220 newtons e o momento resultante, o momento fletor resultante, igual a 37,228 newton-metro. E com esses resultados, nós concluímos esse exercício calculando e representando os esforços internos na metade do comprimento do eixo do pedal. Espero que tenham gostado desse vídeo e que ele seja útil a vocês.